Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula e hoje na nossa aula nós vamos rever alguns exercícios que nos ajudam a compreender melhor o conceito da produção de café no Brasil, né? Como ela influenciou grandemente na economia, na nossa formação como cidadãos brasileiros, como funcionou a mão de obra dessa indústria tão importante as consequências, né, para a nossa nação. Vamos lá? Nós começamos aqui no nosso livro de atividades, onde nós vamos indicar com lápis de cor os estados que se destacaram na produção cafeeira do Brasil. Tudo bem? Então, você pode pegar um lápis de cor e você vai pintar os estados que se destacaram nessa produção. Você se lembra? Vamos lá? Nós podemos marcar aqui Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu marquei aqui apenas com um X, mas você pode colorir bem caprichadamente aí no seu livro para destacar bem esses 4 estados, né, que se destacaram tanto na produção do café no Brasil. Tudo bem? Nós temos também esse exercício que pede que você marque um X na alternativa que completa a frase. Olha só. A região produtora de café que ficou conhecida como Vale Europeu, Serra da Canastra ou Vale do Paraíba? Qual foi a região produtora de café que ficou conhecida como Vale do Paraíba? Seria a resposta que nós estávamos procurando, ok? Então, a região produtora de café que ficou conhecida como Vale do Paraíba. Essa região aí que ficou em destaque, né? Grande produção de café. Já esse exercício pede que você pinte a imagem que representa um dos meios de transporte que se destacou, né, no transporte de produção de café até as cidades do interior ou portos do Brasil. Será que esse transporte foi feito através de cavalos, mulas? Será que foi feito através de barcos ou através de trens? Nós falamos sobre isso na nossa última aula, né? Tivemos um meio de transporte que se destacou muito na produção de café, que foi o trem, né? Os trens tinham uma capacidade muito maior do que as carroças, uma velocidade muito maior, usavam carvão mineral como combustível e acabaram tendo um papel importantíssimo também na abertura de caminhos para depois transformar certas localidades em vilas e cidades. Lembra-se disso? Esse exercício aqui pergunta qual desses era o mais eficiente para transformar cargas em geral. Qual desses era mais eficiente para transportar cargas em geral? E ainda conforme a sua resposta, nesse item da letra B, qual o tipo de via por qual passava esse meio de transporte? Estrada de pedra, ferrovia ou rodovia? Bom, é claro que era o trem, né? O meio de transporte mais eficiente, uma vez que carregava uma grande quantidade de mercadorias por vez e era muito mais rápido. E é claro que ele passava por ferrovias. Nós falamos bastante sobre isso, então eu imagino que você se lembra. Outra questão é que o café era cultivado em propriedades por vários trabalhadores, né, que se ocupavam desse plantio, da colheita. E esses trabalhadores, que será que nós podemos usar aqui para descrevê-los? Nós temos aqui, inicialmente o brasileiro era cultivado por africanos. Essas pessoas eram trazidas da Africanos de diversas etnias eram transportados em navios em péssimas condições até chegarem e depois eram enviados para as fazendas cafeeiras.
Bom, estamos falando, obviamente, dos trabalhadores africanos escravizados que vieram com uma migração forçada para o Brasil, mas que foram essenciais na produção do café, né? Nesse boom da economia brasileira, graças à produção do café, eles tiveram um papel importantíssimo. Se você olhar bem nesse caça-palavras, você vai ver que nós temos as seguintes descobertas. Inicialmente, o café brasileiro era cultivado por africanos escravizados. Essas pessoas eram trazidas da África, africanos de diversas etnias eram transportados em navios em péssimas condições até chegarem ao Brasil e depois enviados para as fazendas cafeeiras. Infelizmente, né, todo esse processo aconteceu, né, durante a produção do café e muito mesmo se deve, né, à mão de obra escrava naquele período. Você vai encontrar essas palavras no caça-palavras aqui, na segunda linha café, na quarta África, na quinta Brasil e na sétima escravizados. Tudo bem? Peço que você destaque bastante aí no seu caça-palavras, de preferência com lápis de cor, para você memorizar bem, né? Temos ainda no número 4 a respeito do trabalho realizado pelos africanos escravizados. Essa imagem que nós lemos aqui é a representação de dois escravos em pé e um sentado, não parece ser mais jovem, né? Se chama pilão de café, uma vez que eles estão ali moendo, né, o café e socando os grãos, né? Se a gente ler essa imagem, será que é possível afirmar que nós vemos africanos escravizados, imigrantes europeus ou colonizadores portugueses? Que atividades eram realizadas pelas pessoas que trabalhavam com café no Brasil? E ainda, que atividade é representada aqui nessa obra? Bom, gente, é claro, né? Que nós vemos ali são africanos escravizados. As atividades que eram realizadas pelas pessoas que trabalhavam com café, nós podemos dizer que envolviam o plantio do café, a colheita do café, a limpeza, o fato de secar esses grãos e de transportá-los, ok? E sim, os escravizados estavam envolvidos em todos esses processos, do começo até o final. Que atividade é representada ali? Bom, ali nós temos, né, duas pessoas moendo grãos em um café, moendo grãos de café em um pilão de madeira. Então, o processo representado ali é o ato de moer o grão, né? Então, que a gente nem vê mais, né, desse tamanho aí hoje em dia, né? Gente, nós vamos pedir também que você represente por meio de desenho ou colagem de imagens um grupo de imigrantes europeus chegando ao Brasil. Você vai se lembrar, né, de representar roupas, os meios de transporte, animais, o que você se lembrar, né? Você pode olhar nas fotos dos nossos livros para tentar se inspirar, mas eu acredito que seja um trabalho bem interessante de fazer. Você pode usar colagem de imagens, recortar de revistas, a internet, para fazer essa representação, ok? E ainda, 3 motivos que fizeram imigrantes europeus deixarem o lugar de origem para tentar uma nova vida do Brasil, ok? Essa resposta é pessoal, mas eu posso sugerir a vocês que eles vinham por causa do desemprego no país de origem, por causa da guerra e por causa da pobreza. Tudo bem? Eu espero que esses exercícios ajudem vocês a lembrar, né, de conceitos que nós vimos até então. Ainda para encerrar, temos o número 7, que diz que em muitas propriedades brasileiras havia o cultivo do café, que foi um dos responsáveis pelo crescimento, né, da economia brasileira. A respeito disso, nós temos essa imagem. Você vê aí um restaurante, uma lanchonete, né?
em 1876, nos Estados Unidos. Isso foi dentro para expor as invenções e curiosidades de várias partes do mundo. E havia então o café brasileiro dentro dessa exposição. As pessoas iam apreciar, né, o café brasileiro, que era considerado o melhor do mundo. E sobre isso, a gente pode perguntar qual foi o produto apresentado nesse pavilhão e o que esse produto representava. Novamente, está muito claro, né? Na exposição foi representado o café e ele representava um importante produto exportado para outros locais do mundo. Tudo bem? É isso, gente. Bons estudos e espero que vocês consigam lembrar desses conceitos aí depois desse vídeo. Até o próximo vídeo.